Olá, pessoal! Tivemos a aula ao vivo de história, né? Fizemos a correção da atividade de ficha do dia 14/9 de história, tá certo? E Tia Cris vai fazer essa correção com vocês, tá certo? Então aqui, primeiro quesito, o que representa as construções antigas de um bairro? Uma parte importante da história da região, tá certo? O que representa as construções antigas de um bairro? Elas representam uma parte importante da história de uma região, tá certo? Segundo quesito, em que ano chegou a energia elétrica no Brasil? Por volta de 1900, tá certo, pessoal? Por volta de 1900. Como eram iluminadas as ruas antes da energia elétrica? Terceiro quesito, correção aí do dia 14. Como eram iluminadas as ruas antes da energia elétrica? Não tinha iluminação ou eram iluminadas com lampiões, tá certo? Quarto quesito, como os moradores conseguiam água antes de possuírem o serviço de água encanada? Retiravam água de poços ou chafariz públicos, tá certo? Quinto quesito, como eram as ruas dos bairros antigamente? Eram de terra? Resposta, eram de terra ou de pedras, chamadas paralelepípedos, tá certo? Sexto quesito, como as pessoas se locomoviam antigamente? Os automóveis eram muito raros e bastante caros. Muitas pessoas dependiam dos serviços dos cocheiros para se locomover pelos bairros, tá certo? Essa foi a correção da atividade histórica de 14 de setembro, 14/9. Então, Tia Cris aqui passou uma revisão para vocês, tá certo? Para ajudar vocês na maior compreensão do conteúdo para fazer a prova, tá? Então, primeiro quesito, como podemos conhecer a história de um bairro? Tem lá no livro de vocês, na página 239, tem a resposta, tá certo? Conversamos com os moradores idosos, visitar construções antigas e também buscar informações em diferentes fontes históricas, como jornais, revistas, fotografias, vídeos, tá certo? Segundo quesito, como os bairros podem ser formados? Próximo a uma fábrica, próximo a uma avenida ou a uma estação de trem, tá certo? Por que é importante conhecermos a história do nosso bairro? É pessoal, né? Não é pessoal não, que ajuda aqui. Por que é importante conhecer a história, de confundir com os 4 quesitos? Terceiro quesito, a pergunta é, qual a importância ou por que é importante conhecermos a história do nosso bairro? É importante para contribuir na preservação do local, do lugar, né? Se conhecemos a história do bairro onde moramos, onde nascemos, né? Contribui para termos a consciência, né? Poxa, eu nasci nesse bairro, e esse bairro tem uma história, tá certo? Então eu vou preservar essa história, tá bom? Então é importante para contribuir na preservação da história daquele local, da preservação daquele lugar, tá certo? Quarto quesito, no bairro onde você mora, existe alguma construção considerada patrimônio cultural? Então, é o bairro que você mora. Então, o bairro que você mora não é igual ao meu, não é igual ao do outro coleguinha. Possa até ser, mas tem alguns coleguinhas da turminha que não moram, alguns coleguinhas que não moram em bairros iguais, tá? Em diferentes bairros. Então, você vai falar se no bairro onde você mora existe alguma construção considerada patrimônio histórico, cultural, tá certo? Sim, qual? Você vai falar qual é. Quinto quesito, qual é o significado da palavra, do termo patrimônio cultural? Resposta, são construções historicamente importantes para determinada comunidade. Patrimônio cultural são construções importantes, historicamente importantes,
para determinada comunidade, tá certo? Sexto, como eram os bairros do passado? Eram muito diferentes. As pessoas andavam de bonde ou de carroça. Sexto quesito, como eram os bairros no passado? Eram muito diferentes. As pessoas andavam de bonde ou de carroça. Sétimo, como as pessoas se locomoviam? Hein? As pessoas andavam de... Aqui, ó. Eu dei a resposta do sétimo no sexto. Como eram os bairros antigamente? Eram muito diferentes. Aí aqui, como as pessoas se locomoviam? As pessoas andavam de bonde ou de carroça. Oitavo, quais foram as transformações ocorridas nos bairros ao longo dos anos? Aí tem aqui, ó, muitas ruas foram asfaltadas e receberam iluminação elétrica, entre outras melhorias, tá certo? Oitavo quesito, quais foram as transformações ocorridas nos bairros ao longo dos anos? Muitas ruas foram asfaltadas e receberam iluminação elétrica, entre outras melhorias, tá? Nono quesito, escreva o nome de alguns serviços públicos que podem ser encontrados no bairro onde você mora, pessoal, tá? Por exemplo, iluminação pública, coleta de lixo, entrega de correspondência, pavimentação das ruas, serviço de limpeza, entre outros, tá certo? Vai ser a rua que você mora, o bairro que você mora, essa é a sua resposta. Décimo, como era feita a iluminação nos bairros antigos? Que aqui já falou, com lampiões, tá certo? Então essa foi a revisão de história, então estudem, tá certo? Essa atividade tá lá no grupo, forma PDF, tá no e-mail da turma, no e-mail da coordenação. Então se você não quiser ou não puder vir aqui no colégio pegar, tá? Você vai e copia, passa pro caderno, tá bom? Mas tem que ter essa revisão para poder estudar para a prova, tá, pessoal? Então, obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Está sendo mais rápido que só uma correção, porque já teve a aula ao vivo, tá certo? Então, tia Cris fez aqui essa gravação para não deixar os alunos que não conseguiram visualizar ter acesso a essas correções, a essas revisões, tá certo? Tchau, beijo no coração, fique com Deus, que Deus abençoe vocês. Tchau.